Oi, gente, tudo bem? Então, como eu sempre inicio nossos vídeos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, porque estando nós sob a graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo, temos a paz conosco e a paz com todos, porque a paz que Jesus nos dá, o mundo não nos dá, porque tendo a paz de Cristo, nós poderemos atravessar quaisquer dificuldades com confiança em Deus, de que tudo voltará ao normal. E temos a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos das nossas vidas, seja na vida material, ou seja na vida espiritual, na vida eterna. Amém? Então, ontem eu fiz um vídeo a respeito dessa palavra que se encontra aqui no livro do apóstolo Tiago, James, em inglês, capítulo 4, mas a pregação, a minha fala ficou cortando. Estou rouca, gente, mas a sede de apregoar palavras de Deus é imensa. Então, por isso que eu resolvi fazer de novo, porque ficou cortando e eu creio que não deu para as pessoas entenderem direitinho o que eu estava falando. Então, aqui no livro do apóstolo Tiago, capítulo 4, onde ele diz: devemos resistir às paixões. E ele diz aqui, sujeitai-vos, no verso 7, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu vou ler o capítulo todo para eu poder falar melhor sobre este conteúdo, certo? Então, no capítulo 4, devemos resistir às paixões. Está escrito assim a partir do verso: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que dos vossos membros guerreiam? O 2 diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os guardardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabei que vós, não sabei vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O 5 diz: ou cuidais vós quem vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? O 6 diz: antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. O 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O 8 diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta os vossos risos em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, não fala mal da lei e julga a lei.
E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. O 12 diz: há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? O 13 diz: eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Os planos são nossos, né? Mas a direção é de Deus. A vontade que prevalece é a de Deus. Ou a vontade é nossa, mas os planos são de Deus. A vontade de realizar algo é nossa, mas os planos, quem os traça é Deus. O 14 diz: digo-vos que não sabeis que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, essa palavra do apóstolo Tiago, que Tiago em inglês é James, tão diferente, né, gente? A primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, nossa, nome tão diferente. É uma palavra muito marcante, tá? E que serve muito para a nossa reflexão, para a mudança do nosso comportamento, porque muitas das vezes nós pensamos que nós mandamos nas nossas vidas, pensamos que podemos fazer tudo o que planejamos fazer. Entretanto, tudo em nossas vidas está sob a direção de Deus. Deus é encarregado de tudo em nossas vidas. Nós temos vontades de realizarmos muitas coisas, fazemos muitos planos, mas somente Deus poderá nos abençoar para que nós possamos colocar esses planos em prática. A gente escuta muitas pessoas falando: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eu não gosto nem de falar o nome desse cara, tá? Porque ele é inimigo de Deus, portanto ele constitui o meu inimigo e inimigo de todas as pessoas. Só que muitos falam este versículo, mas não explicam direitinho o que quer dizer estes versículos, né? Não explica direito. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é a gente resistir a Deus? Sujeitar a Deus é nós sermos obedientes à palavra de Deus. É nós colocarmos o que está aqui em prática. Não apenas apregoarmos o que está aqui, ou apenas ouvirmos, escutarmos, entendeu? Apenas escutarmos, tá? E depois fazermos tudo ao contrário do que está escrito aqui, tá? Sujeitar a Deus é sermos obedientes a Ele. É agirmos de acordo com a palavra dEle, com os ensinamentos dEle, porque Ele veio em verbo de carne nos trazer esta palavra a preço de sangue. E nós precisamos sermos obedientes a Deus, certo? Resistir
Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que significa isso? Por exemplo, eu sou uma mulher casada. O que é que eu quero me envolvendo com outras pessoas com relação à união a um homem e uma mulher? Eu sou uma mulher casada. Eu não posso estar me envolvendo com terceiros. Meu esposo é um homem casado, ele não pode estar se envolvendo com outra mulher. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está um objeto aqui, esse objeto não é meu. O que é que eu quero lançando a mão nesse objeto que não é meu? Eu trabalho em um ambiente, está lá um objeto que não é meu, um objeto que não é meu. O que é que eu quero pegando esse objeto e levando para minha casa? Não é meu. Eu apenas posso usá-lo ali como instrumento do meu trabalho. Contudo, eu não posso levá-lo para casa. Eu trabalho em uma casa e eu labuto ali com várias coisas, mas eu não posso levar nada daquela casa para a minha casa. Não é meu. Eu trabalho em uma loja, eu não posso levar nada daquela loja para a minha casa porque não é meu, salvo se eu comprar. Se eu comprar, aí sim será meu, certo? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Jamais sente-se em rodas de escarnecedores. Muitos pensam que sentar em rodas de escarnecedores é estar fora da igreja construída por mãos de homens, deixando de participar das reuniões nessa igreja construída por mãos de homens. A igreja somos nós, templos do Senhor. Deus nos fez para a habitação do seu Espírito. É óbvio que nós temos que congregarmos. Congregai o povo, disse Deus, através da palavra, através dos profetas. Nós precisamos nos congregarmos uns aos outros, certo? E essa palavra foi mais para a direção, mas foi para nós também. Nós precisamos sim irmos ao lugar onde as pessoas se reúnem, onde a congregação se reúnem para louvar e adorar o Senhor. Mas nessa congregação não pode haver fofoca, tá? Porque quem participa de fofoca participa da roda de escarnecedores, porque aqui está escrito, irmãos, no 11, no verso 11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Quem pode ser juiz, quem pode julgar é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estão aí na terra aos juízes da lei terrena, mas com relação à lei de Deus, nós não podemos julgar a ninguém. Nós não podemos andarmos por aí falando mal dos nossos irmãos e nem de pessoas nenhuma. Porque se assim nós agirmos, nós estaremos participando da mesa dos escarnecedores. Porque o que é escarnecer alguém? Escarnecer alguém é falar mal desse alguém ao ponto de desmoralizá-lo e ele perder a credibilidade diante das outras pessoas. Ora, imaginemos-nos nós sem credibilidade diante das outras pessoas. Eu preciso trabalhar para o meu sustento. Você precisa trabalhar para o seu sustento. Pense nisso. Enquanto você estiver escarnecendo o seu amigo, o seu vizinho, o seu irmão, seja lá quem for, não é da vontade de Deus isso. E quem faz isso está sentando na roda dos escarnecedores, certo? Passou na frente da casa de um irmão, está lá
Você ouvir uma música que não é uma música do meio evangélico, tá? Entre aspas, certo? Depois eu vou falar o porquê entre aspas. Ouviu lá uma música que não é evangélica? Não julgue o irmão. Naquela casa não mora só evangélicos, certo? Ouviu um irmão cantando uma música que não é evangélica, mas que é uma música decente? Não julgue esse irmão. Sabe por quê? Quantos e quantas estiveram na igreja compondo músicas com duplo sentido, dizendo que é música de Deus, que é música que foi letra dada por Deus? Quantos fizeram canções aí que estão sendo cantadas até hoje com duplo sentido? Pessoas que ontem estavam na igreja e hoje estão daquele jeito lá, que eu não gosto de falar essas coisas. Ao invés de eu falar, eu vou orar pela pessoa, porque é assim que a gente tem que fazer. Orar pelas pessoas que a gente acha que está lá praticando coisas erradas. A gente não deve arruinar mais ainda a vida das pessoas, arruiná-las mais do que elas já estão arruinadas. Muitos falam sobre a mesa de esclarecedores de uma maneira que eu não consigo entender. Sabe? Fora da igreja, templo, onde as pessoas se reúnem, há muitas pessoas boas, há muitas pessoas que oram, há muitas pessoas que creem em Deus, há muitas pessoas que fazem caridades. E dentro do templo onde nós nos reunimos para adorarmos a Deus, entoarmos canções para Deus, que sejam cantadas, que seja por meio de instrumentos, há muitas pessoas que não estão fazendo isso para Deus. Há muitas pessoas que estão fazendo para si, e nós sabemos disso. Nós sabemos disso de tal maneira que nós sabemos que essas pessoas, se elas forem deixadas de lado, elas não voltam mais àquele local. Elas não voltam mais nunca àquele local. Nós sabemos disso tão quanto nós sabemos também que há pessoas na igreja que não, na igreja estou falando templo, o templo construído por mãos de homens. Sabemos também que lá há pessoas que não estão interessadas em estarem na frente ministrando palavras, não estão interessadas em estarem na frente ministrando louvor com o microfone, não estão interessadas em tocarem os instrumentos, não estão interessadas em serem obreiras das igrejas. Há pessoas que estão interessadas em cultuarem a Deus em comunhão com as outras pessoas que estão naquele local. Tanto que há pessoas lá que a gente vê, a gente percebe que não tem uma oportunidade nunca na frente. Entretanto, elas estão lá. Elas vão, cultuam, às vezes falta um dia, falta outro, mas elas estão lá. Agora experimentem aqueles que estão na frente todos os dias. Experimentem deixá-los fora da frente e vejam o que acontecerá. Não estou dizendo para deixar, porque é melhor que ela esteja lá dentro do que lá fora. Porque diz a palavra que vale mais 1000 anos como é que diz? Vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 anos no mundo. Então, pessoas que estão fazendo coisas erradas dentro da congregação, falando mal dos seus irmãos, falando mal das pessoas lá fora, imaginem se elas estivessem lá fora sem ouvirem a palavra de Deus, o que elas não estariam fazendo lá fora, hein?
Se dentro da congregação estão participando das rodas de escarnecedores, quando lá dentro, eu digo dentro da congregação, não é só lá dentro não. Às vezes dentro de sua casa, nas portas de rua, com as suas amizades. Nós, quando percebemos algo de errado em alguém, nós precisamos orar por aquelas pessoas. Como disse Jesus um dia, atire a primeira pedra quem não tem nenhum pecado. Nós não podemos julgar as pessoas. Quantas pessoas estão por aí? Oram pela manhã, oram ao meio-dia, oram à noite, oram por mim, oram por você, oram pelas autoridades eclesiásticas. Entretanto, elas quase não vão à igreja templo construída pelos homens. Cuidado, não julguem as pessoas, porque somente Jesus poderá julgar, porque está escrito aqui, segundo Tiago, no capítulo 4, verso 12, há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Eu já ouvi muito pessoas falarem: sujeitai a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Só que não explica para as pessoas. E Deus nos escolheu para lermos esse livro, entendermos com a ajuda do autor, que é o Espírito Santo, e admoestarmos as pessoas. Não fale mal das pessoas. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é isso. Não fale mal das pessoas. Não julgue as pessoas. Ainda que elas estejam erradas, ao invés de falar mal delas, ore por elas, para que Deus haja na vida delas, porque está escrito que vale muito a oração do justo pelo pecador. Ensina às pessoas que elas têm que tomar emprestado e devolver. Ensine às pessoas que elas não podem levantar falso testemunho a ninguém. Ensinem às pessoas que elas não podem falar a verdade nas horas indevidas, que podem causar catástrofes. Ensinem às pessoas que elas não podem lançar a mão, tomar posse no que é alheio. Ensinem às pessoas que prostituição, que adultério não é apenas a falsidade de homem para com o seu cônjuge, a sua cônjuge, e nem da sua cônjuge para com o seu cônjuge, que adultério pode ser qualquer coisa que você adultera no medido tecido, na venda de um produto, de um calçado, de uma roupa, da farinha, do feijão, do arroz, da carne, entendeu? Porque o comércio é visando lucro, mas tem um limite. Tem um limite desse lucro. Não queiramos fazer besta das pessoas, porque há um Deus que vê tudo e em todos os lugares ele vai. Quando eu oro pelos meus e peço a Deus para acompanhá-lo, Deus os acompanha. Eu creio que Deus os acompanha em quaisquer lugares por onde eles andarem. Sabe por quê? Porque se alguém estiver nas profundezas do mar, lá está Deus. Se estiver nas profundezas do inferno, lá está Deus. Pode ser que as pessoas não deem lugar a Ele para agir, mas se nós, que estamos em Cristo Jesus, orarmos pelas pessoas, em quaisquer lugares que elas estiverem, Deus entrará com providência na vida delas, porque vale muito a oração do justo pelo pecador.
Nós precisamos aprender com Deus, aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Muitos falam sobre humildade, mas não tem humildade. Muitos falam sobre a soberba, mas continuam com a soberba, continuam com a altivez, continuam com o orgulho, sabe? Aquele orgulho de dizer: eu sou mais, eu sei mais do que o outro, eu mando mais, eu posso mais. Esse é o orgulho soberba, é o orgulho altivo, porque existe um outro tipo de orgulho, que é um orgulho bom, que é a alegria que a gente sente, por exemplo, por ter um filho obediente, uma filha obediente, pais bons, por ter conseguido algo que você pediu a Deus e Deus lhe concedeu, abaixo de Deus com seus esforços. Esse orgulho aí é uma alegria que vem de Deus. Não é um orgulho para você querer se sobressair perante as outras pessoas. Não é o orgulho que Ezequias teve em mostrar todos os seus tesouros àqueles enteados do rei de Babilônia. Não é o orgulho que pessoas têm em adquirir coisas para saírem mostrando às pessoas, dizendo que elas têm, mas elas nem usam aqueles objetos, aquelas coisas que ela comprou, nem utilizam. Não é aquele orgulho de pessoas terem uma geladeira cheia de alimentos e fazendo refeições nas casas alheias. Certo? Há dois tipos de orgulho. Há um orgulho que é a alegria. A alegria por ter pais maravilhosos, por ter tido pais maravilhosos que deixaram para você heranças as quais dinheiro nenhum pode comprar. O orgulho bom aquele de ter filhos bons, os quais dinheiro nenhum poderá lhe recompensar em troca da bondade dos seus filhos. Orgulho bom é aquela alegria que você tem em seu coração, onde quer que você esteja, sem precisar fazer passeios, viagens, finais de semana, férias. É aquela alegria que você sente dentro da sua própria casa, sem precisar estar comprando coisas e mais coisas para se sentir feliz. É uma alegria que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque a alegria que vem de fora para dentro, essa é a alegria superficial. A alegria verdadeira é aquela que manifesta dentro para fora. É a alegria, a essência do Espírito Santo na sua vida. De modo que onde quer que você esteja, você estará feliz. Entre quatro paredes, na sua casa, fazendo seu almoço, limpando a sua casa, lavando a sua roupa, passando ferro, trabalhando com felicidade, apesar das dificuldades. Essa riqueza, não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague. Então, o apóstolo Tiago, aqui nesse capítulo 4, ele nos ensina muitas coisas e fala, no primeiro disse: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Por que muitos países vivem em guerra, gente? Porque querem terras, porque querem petróleo, porque querem riquezas, porque não querem perder um pedaço de terra para ninguém. Tudo isso é vaidade. Como disse o escritor de Eclesiastes, tudo o que vi debaixo desse sol
constitui vaidade. O 2 diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Muitos pelejam, mas não sabem pedir. Porque a gente tem que saber pedir a Deus, porque Deus só vai dar a mim o que eu pedi e dar a ti o que tu pedires, aquilo que Ele vê que vai fazer bem a mim e a ti. Há uma passagem, se não me engano, é no livro de Mateus ou é no livro de João, que fala: olha as aves dos céus, não plantam nem colhem, mas elas não se preocupam com o que vestirem, nem o que comerem. Olhai os lírios do campo, nem o rei Salomão se vestem como eles, tão lindos como eles. Não vos preocupeis com o que haveis de comer e com o que haveis de vestir no dia seguinte, porque Deus providenciará isso tudo. Agora nós não podemos ficarmos de braços cruzados esperando Deus enviar para nós, como antigamente na época de Moisés vinha o maná do céu, porque Deus é Espírito e nós precisamos trabalhar para adquirirmos tais coisas. Mas quando Deus fala nessa passagem: olhai as aves dos céus e os lírios do campo, para nós não nos preocuparmos com o que há vez de comermos e com o que há vez de vestirmos, Ele está dizendo que essas coisas nós não teremos falta se nós obedecermos a palavra de Deus. Essas coisas, quais são essas coisas? Moradia, vestes, água, comida. Deus não nos promete riquezas alguma. Deus, Ele nos dá aquilo que nós necessitamos e que irá nos fazer o bem. Deus jamais irá dar a mim e a ti aquilo que irá nos levar para a perdição, aquilo que irá me tirar e te tirar da presença dele. Pensem nisso. Não é todas as coisas serão acrescentadas, não. Todas essas coisas que fala na palavra: vestes, comida, água, moradia, e o que nós temos necessidade, e que não irá nos tirar dos caminhos do Senhor. E aí diz: cobiçais. O homem é cobiçoso, inveja é sentimento humano, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não podemos ter inveja de ninguém. São sentimentos humanos, aquele orgulho de querer mostrar que pode mais, que sabe mais, sabe? Que entende mais, ainda que seja na palavra de Deus, que é mais competente. É orgulho ruim, não é orgulho bom, é orgulho ruim, tá? Não é fazer a vontade de Deus. Precisamos tomarmos cuidado para resistirmos ao diabo, para sujeitarmos a Deus, aos ensinamentos de Deus, e fugirmos das coisas que desagradam a Deus. Não lançar mão no que é alheio, tomar emprestado e devolver, não cobiçar a mulher do próximo, não falar mal do seu irmão nem de ninguém, porque vai escarnecer. O que é escarnecer? Quando você escarnece alguém, sabe o que acontece com esse alguém? Ninguém confia mais nele, ninguém dá um trabalho para ele mais. Ele vai passar fome, vai passar necessidade, seus filhos vão passar necessidade, sua família vai ser mal vista. E aí você acha que você ou eu, se a gente fizer isso,
Você ou eu não estamos participando da roda de escarnecedores? Que nós venhamos a pensar nisso. Tenhamos cuidado para não levantarmos falso aos nossos irmãos. Porque nossos irmãos não são apenas aqueles que estão congregando conosco, não. Muitos ainda estão por vir para o aprisco do Senhor. E muitos servem ao Senhor. E nós nem sabemos que eles servem ao Senhor. Oram a todo instante, jejuam, fazem caridades, certo? Nós somos igrejas, nós somos igreja do Senhor. Deus criou cada um de nós para ser templo do Espírito Santo. Porque quando Ele, antes de vir para a terra, já existia Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Ele fez o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não disse: faço o homem a minha imagem e semelhança, não. Pai, Filho e Espírito Santo existe desde a fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, desse mundo material, certo? Desde antes, toda a vida existiu Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto que o homem foi feito com a essência dos três: Pai, Filho e Espírito Santo. Como dizer que o Espírito Santo só foi agir depois que Jesus veio? Não, Jesus veio reatar a aliança que ele tinha feito com o povo no princípio, através dos seus servos Abraão, Isaque, Jacó e outros vários servos seus. Chegou numa época prestes à vinda de Jesus, que o Espírito Santo estava na terra, mas ninguém estava sendo mais usado pelo Espírito Santo. Afinal, quem tomou Eliseu quando Naamã recebeu a cura? Quem estava com o rei Saul, que depois se afastou dele e ele ficou louco e foi para as montanhas buscar lá uma mulher que eu não vou falar o nome aqui agora, não é lícito nessa época, por enquanto, falarmos essas coisas. Quem estava com Davi quando ele tocava a harpa para o rei? Quem estava com Davi não era o Espírito Santo. Só que quando Jesus veio reatar esta aliança, ele deu o direito a todos para, de onde estiverem, buscarem a presença do Espírito Santo, que antes era apenas o sacerdote que ficava dentro da tenda e o povo do lado de fora, né? Primeiramente através de Moisés, depois através dos sacerdotes. Mas Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, sempre existiu e existirá. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, veio reatar a aliança, veio reavivar o povo espiritualmente, que estava morto. Havia sinagogas, igrejas espalhadas por todo canto, que eram as sinagogas, templos, e a palavra estava sendo apregoada. Entretanto, as pessoas não estavam dando lugar ao Espírito Santo para agir. Imaginemos-nos nós que o Espírito Santo usou a jumenta de Balaão para falar. E aí?
Deus veio reatar a aliança com o seu povo, reavivar o seu povo através de Jesus, por meio de Jesus Cristo. Ele veio em verbo de carne, levou sobre nós todos os nossos pecados. Só que ele não vem mais pisar nesta terrinha aqui não. Ele vai arrebatar a sua igreja dos ares. Ele não vai pisar os seus pezinhos mais sobre esta terra não, porque ele não tem comunhão com o pecado. Podemos observar que quando ele foi sobrecarregado com os nossos pecados na cruz do Calvário, Deus afastou-se dele e ele disse: Deus, Deus, por que me abandonaste? Hein? Por que Deus abandonou Jesus? Ele se fez maldição por mim, por ti, por nós. Então essa palavra, ela não pode ficar escondida. Quando a gente falar, quando a gente for falar isso aqui, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. O que será mesmo esse duplo ânimo? Está pedindo para purificar o coração. Duplo ânimo, gente. Ora, a pessoa está buscando a Deus fervorosamente, tá? Um santo, uma santa, e ora está descendo a língua, está na roda dos escarnecedores, detonando a vida do outro, destruindo a vida do outro, participando da roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores não está só no meio dos que não creem em Deus, não. Está também no meio daqueles, aqui ó, como diz aqui ó, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores. O que é limpar as mãos, gente? O que é limpar as mãos? Pensem bem. Nossas mãos devem estar limpas. A gente não deve lançar a mão em nada do que é alheio, porque Deus vê tudo, tudo. Ainda que seja compra por um preço e vender pelo triplo do preço. Eu já falei aqui uma vez e vou repetir. Certa vez eu trabalhei com uma disciplina chamada Técnicas Comerciais. E o lucro sobre cada produto, o lucro de acordo com a lei, não sei agora, era 5% e não 100%, 200%, certo? Que nós venhamos a ter entendimento. Limpai as vossas mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo. Que duplo ânimo é esse? Falei ainda há pouco. Às vezes está fervorosamente louvando, adorando a Deus, falando em línguas, apregoando a palavra, e noutras, sentadas nas portas, sentados nas portas, falando mal dos outros, ou até dentro de um gabinete, em reunião, dizendo quem pode ou quem não pode fazer. Ora, quem pode dizer isso é Deus, que conhece o meu e o teu coração. Não é por vista, não. O 9 diz assim, ó: senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Isso, gente, significa que nós não devemos nos alegrarmos com a miséria dos outros. Nós devemos
nos entristecermos com a tristeza do outro. O outro caiu, vamos pegar na mão dele e levantar. E se a gente não puder ajudar, não atrapalha não. Deixa que outra pessoa capaz de ajudar, vai ajudar aquela pessoa, tá? Mas não vamos arruinar mais a vida do outro, não. Que tenhamos misericórdia, porque vieram com mulher perante a Jesus para ela ser apedrejada. E Jesus, na autoridade de Deus, que Ele é Deus, Ele disse: atire a primeira pedra quem não tem nenhum pecado. E quando Ele levantou as vistas, só havia a mulher na sua frente. Por certo, aquela mulher passou a ser uma discípula, certo? Aqui, já falei que os irmãos não podem falar mal um do outro. Só há um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Só um juiz, Jesus. A igreja vai sim julgar junto com Jesus. A rainha de Sabá, né? Jonas com os ninivitas, mas já todos puros. A igreja pura, a igreja santa, junto com Jesus. Porque a igreja com pecado não vai julgar junto com Jesus, não, tá? Gente com pecado não vai julgar junto com Jesus, não, porque ele não tem comunhão nenhuma com o pecado, certo? E diz: ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Estes são os planos do homem. O homem faz planos de ir para uma cidade, de trabalhar, de ganhar muito dinheiro. De repente, Deus o transforma desta vida para outra. Porque nós fazemos planos, mas o agir é de Deus. Ou muitas vezes nós tentamos agir, mas os planos são de Deus para as nossas vidas. O 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A nossa vida é como a erva. De manhã está verdinha, à tarde está seca e é levada pelo vento. Bem assim somos nós. Eu costumo dizer que nós vivemos muito, gente. Há pessoas que vivem 100 anos. Nosso corpo é frágil. Bastamos levarmos uma pancada num lugar fatal para irmos a óbito. É Deus quem nos sustenta. E nós não somos donos de nada, não. Nós somos apenas administradores. Se nós fôssemos donos, seríamos donos do nosso corpo. E nós não nos conhecemos por dentro, só conhecemos por fora. Mesmo assim, nós vemos as nossas costas pelo espelho, tá? Pelo espelho. Antes de haver espelho, nem isso nós veríamos. Teríamos condições de ver. O 15 diz: em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se viermos, faremos isso ou aquilo. Nós temos que falar. Se for da vontade de Deus, será feito. Se não for, a vontade dele é que prevalece, que é perfeita e agradável. Não é mesmo? O 16, mas agora vos glorieis em vossas presunções, toda a glória, tal como esta é maligna. Nós não podemos nos gloriar, gente, em nada. A sabedoria que nós temos é uma gota d'água no mar, comparada com a sabedoria de Deus. Para a gente ficar aí batendo papo, eu sei, eu fiz tantos cursos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ora, esse livro aqui, qualquer pessoa que lê e pedir a direção do autor é capaz de entendê-lo, tá? A teologia verdadeira está aqui, É o ensinamento de Jesus Cristo.
principalmente o Sermão do Monte. E depois vem os outros aí explicando, como o apóstolo Tiago está nos explicando aqui. Tanto que há tantas teologias falsas aí, gente. Vamos ter entendimento sobre a palavra. Vamos ler em casa. Vamos pedir entendimento ao autor dessa palavra, quem escreveu. Porque o Espírito Santo usou o homem, mas quem escreveu foi o Espírito Santo, o Espírito de Deus. O 17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Com certeza. É por isso que eu estou aqui apregoando a palavra no YouTube. Quem quiser, os vídeos estão aí à vista. Pode ouvir à vontade. Compartilhem para que outras pessoas possam ouvir, tá? Podem comentar à vontade, tá? Certa vez eu fiz um vídeo. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, gente, sobre Ezequiel 16. Sobre a menina que se prostituiu. Quem foi a menina? Quem foi a menina? Os hebreus, os israelitas, que Deus tirou da escravidão do Egito e levou para Canaã. Aquele povo gostava de se enfeitar. Eles usavam de tudo, gente. Usavam de tudo. E Deus abençoando eles com comida, o sapato crescia no pé, as roupas cresciam no corpo. Deus abençoando com comida, com água, fazia brotar água da rocha para eles beberem. E mesmo assim eles blasfemavam. Mas Deus não olhava para a ignorância deles. Deus continuou abençoando eles. Mesmo com aqueles pinducalhos no corpo, né, cheio de pinducalhos, até no rosto, no nariz. Vou falar para vocês aqui, tá? Eu vou até procurar aqui para eu não falar de mim mesma. No Gênesis, tá? No Gênesis capítulo 24, tá? Gênesis 24, para ninguém dizer que foi somente lá quando Raquel roubou os ídolos do seu pai, que aqueles ídolos eram como garantia das propriedades do seu pai. E ela roubou quando ela foi com Jacó para Canaã, certo? Ela e Lia. E ela roubou os ídolos do seu pai. Eram ídolos mesmo, de ouro, só que era de ouro. Mas ao mesmo tempo, eram os documentos de propriedades daquela época. Ela levou como garantia de herdeira das propriedades do seu pai. Só que muitos dizem era ídolos, idolatria, aquele povo usava idolatria. Só que não era bem assim, tá? A gente precisa ler a Bíblia e pedir entendimento a Deus. Porque em Gênesis 24, 47, está escrito aqui, ó. Quando Abraão foi às terras lá dos seus familiares, buscaram uma mulher como esposa para seu filho, que mandou o seu servo, ele mandou vários presentes para o seu servo dar de presente a Rebeca, que ainda nem sabia que era Rebeca. Ele levou os presentes, muitos presentes. Dentre esses presentes havia pulseiras, havia brincos, havia colares. Olha, por que eu estou falando isso? Não é por mim, não. Olha, essa Bíblia aqui é corrigida, tá? Na outra também que eu tenho ali tem o mesmo versículo. Gênesis 24, verso 47. Então lhe perguntei e disse: de quem és filha? Quando o servo chegou lá, que encontrou Rebeca. E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto. E algumas Bíblias falam que foi no nariz. Um pendente que usa no rosto, gente. Onde é que vai usar esse pendente? Ou é na orelha, se bem que eu não uso, tá? Ou é na orelha ou é no nariz.
tá? Rebeca, matriarca, uma das matriarcas, gente. Eu não estou incentivando ninguém, porque, ó, eu não sou de usar muitas coisas, não, tá? Eu uso alguma coisa, eu não vou dizer que eu não uso, eu uso alguma coisa, tá? Então, disse aqui, ó, que ele gerou Milca, então eu pus pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado, o Deus de Abraão, me havia encaminhado, me havia encaminhado pelo caminho da verdade. Gente, pense bem, a gente tem que ler Bíblia e pregar a Bíblia da verdade, para tomar a filha do irmão do meu senhor. Ela era filha do irmão de Abraão. Rebeca era filha do irmão de Abraão, era da mesma religião, da mesma linhagem, da mesma fé, para seu filho. O 49 diz: pois agora, se vós haveis de me mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também mo fazeis saber, para que eu olhe a mão direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu esse negócio, não podemos falar-te mal ou bem. O 51 diz, verso 51 do verso 24: eis que Rebeca está diante da tua face. É Bíblia, gente, ó, é Bíblia, tá? Diante da tua face, toma e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. O 52 diz: e aconteceu com o servo de Abraão, que havia mandado os presentes, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, e Deus a Rebeca também deu coisas preciosas a seu irmão e sua irmã. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite, e levaram-se pela manhã, e disse: deixai-me ir a meu senhor. Quem viu os presentes para Rebeca? Através do servo. O servo tinha feito, naquela época, eles faziam promessas, faziam juras de colocar a mão debaixo da coxa, aquela coisa toda, porque ele estava enviando presentes preciosos. E ele teria que trazer uma moça que estaria à altura do filho de Abraão para ser a sua esposa. E os presentes que Abraão mandou não eram idolatrias, eram presentes saudáveis. Não era como os presentes que Raquel pegou de seus pais, tá? Eram presentes que foram vindos de Abraão e não dos pais de Rebeca, certo? Então fique aí com essa palavra maravilhosa. Eu espero que o vídeo não tenha cortado como o do outro, tá? Mas eu creio que saiu até melhor do que o outro, tá? E assim, que Deus abençoe a todos. Recebam aí o meu abraço carinhoso, o meu beijo e abraço fraterno da sua irmã e amiga e irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Amém? Bye, bye. E não se esqueçam, se inscrevam para que outras pessoas possam ouvir essas palavras, para que eu possa incentivar outras pessoas a lerem a Bíblia, a pedirem o entendimento do Espírito Santo, para não seguirem as vãs teologias, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, tá? Que Deus assim abençoe a todos. Bye, bye.